O sobrenatural sempre toma conta dos devaneios mais obscuros das mentes humanas, sobretudo quando nós estamos sozinhos em nossas casas, em altas horas da noite. O relato de hoje é imbuído nessa história, misturado com fatos ufológicos, e aconteceu na cidade de Tremembé, que fica no interior de São Paulo, muito próximo ao município de Taubaté. E nós iremos contar a história deste homem que aqui nós chamaremos hoje de Luiz, mas que, a pedido dele próprio, tem sua verdadeira identidade preservada. E a seguir ficaremos com todos esses detalhes. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Bem, meus amigos, hoje nós contaremos uma história que aconteceu no ano de 2012 na pacata cidade de Tremembé, como eu disse ainda há pouco, que fica localizada no interior do estado de São Paulo. Luiz, na época, tinha 35 anos, era casado e tinha 2 filhos menores. Certa vez, quando ele disse que a esposa fez uma viagem para a casa de sua mãe, que ficava em um outro estado, ele passou por uma semana sozinho em casa. E ele disse que ele não era do tipo de pessoa cismada, que acreditava em coisas sobrenaturais, e outrora muito menos que tinha crença em discos voadores, seres extraterrestres ou coisas desse tipo. Pois bem, a partir da segunda noite que ele passou sozinho, ele começou a escutar barulhos pela casa enquanto ele dormia. Sobretudo lá pelas 2 horas da manhã, em média. No primeiro dia ele disse que não causou tanta estranheza, imaginou que pudesse até ser um gato do vizinho que pudesse ter entrado no forro da casa por alguma fresta, imaginando um pouco mais além até mesmo um rato, um inseto ou coisa do tipo. Porém, no dia seguinte, que ele conta que era uma quarta-feira, os barulhos começaram a se intensificar de modo com que fez com que ele levantasse da cama, acendesse todas as luzes da casa e saísse procurando onde estava esse barulho, pois em algumas vezes ele escutou inclusive mexerem na maçaneta da porta do banheiro e ele ficou preocupado, pois quem não ficaria, afinal de contas, imaginando que pudesse ter alguém ali dentro da casa. Ele diz que rapidamente chegou a pensar no sobrenatural, ainda que ele não acreditasse. Afinal de contas, ele até brinca aqui, dizendo que se lembrou do episódio lá dos tais espíritos zombeteiros do seriado do Chaves, mas diz que riu consigo mesmo e voltou a dormir. Mas no que ele voltou a dormir, os barulhos começaram a se intensificar em outros cômodos da casa. Ele disse que até pensou em chamar a polícia, chamar o vizinho, alguém para ajudá-lo a ver o que estava acontecendo ali, mas disse que pegou inclusive um taco de beisebol, que ele disse que guardava ali já há um certo tempo, até para uma prevenção, quem sabe, né? Alguém entrar na casa, ou mesmo uma briga, ou coisa do tipo, sei lá. Tem gente que tem essas manias, né, de guardar coisas mesmo sabendo que não vão nunca usar. E saiu com um taco de beisebol já armado na defensiva para atacar ou contra-atacar alguém que pudesse estar ali dentro da sua casa. Pois bem, ele disse que revirou absolutamente tudo, inclusive entrou no quarto das crianças, olhou embaixo das camas, pensou em algum momento em chamar a polícia, mas até ele brinca, dizendo: como eu sou do estilo machão, não queria que as pessoas pensassem que eu estava ficando louco. No dia seguinte, não aconteceu barulho nenhum, porém, já na sexta-feira, a coisa aumentou. E não só barulhos começaram a acontecer, como ele começou a ver flashes de luz pela casa, assim que ele abria a porta do quarto dele ao levantar. E curiosamente, como eu volto a dizer, tudo começava a acontecer por volta de 2 horas da manhã em média. Esse dia ele disse que ficou tão preocupado que ele saiu para
ali no quintal até para ver embaixo da casinha do cachorro, que eles não tinham mais, mas que eles guardavam ali, né, com carinho ali, uma casinha do cachorro que já tinha falecido há algum tempo, que pertencia à família. Pois bem, ele disse que não dormiu por toda essa noite, decidiu ficar na sala ali de guarita para ver o que estava acontecendo e se aparecia algo. Mais uma vez, nada aconteceu. Mas o curioso, de fato, e eu acredito que o mais amedrontador dessa história aconteceu no sábado, onde ele até também diz que pensou em dormir fora, pois mesmo sendo um cara meio casca grossa, ele disse que já estava muito cismado com a situação, mas decidiu ficar ali mesmo, pensando consigo próprio: eu vou pegar o cara que está entrando na minha casa e vou dar uma verdadeira lição desse desgraçado, como ele coloca bem aqui no relato. Pois bem, ele disse que ficou vendo televisão até cerca de 11h30, meia-noite, até ele conta que ficou vendo o desenho do Shrek, do DVD da casa dele, e até se esqueceu por alguns momentos do que tinha acontecido e pegou ligeiramente no sono por volta de 1h da manhã. Quando foi às 2h, quando tudo geralmente acontecia, ele pensou com ele mesmo: olha, acho que isso daí é coisa da minha cabeça, deve ter sido alguma coisa, as luzes talvez fossem carros que passaram na rua e iluminaram, deram um clarão aqui dentro de casa, eu estou ficando xarope e eu vou para minha cama dormir, pois eu não estou aguentando ficar nesse sofá aqui. Pois bem, como um pesadelo, como ele mesmo descreve, que sempre volta a acontecer quando você volta a fechar o olho, ele, quando pegou no sono na cama dele, ele acordou com um barulho de passos na casa e estranhos grunhidos. A exemplo até de um relato que eu fiz aqui que aconteceu na cidade de Campinas. E ele imediatamente pensou que pudesse ser um animal, afinal de contas, que tivesse entrado ali. Talvez até, quem sabe, um gambá que tivesse bem se escondido durante a caça. Pois bem, ele saiu meio que gritando ali, né, com um taco de beisebol novamente. Ô, homem corajoso esse, não é mesmo? Eu, no lugar dele, já não estaria dormindo ali dentro dessa casa ali, já teria procurado, quem sabe, os Warren, alguma coisa desse tipo, e já estaria longe dali. Mas ele queria enfrentar, ele queria saber o que de fato estava acontecendo. E ele disse que saiu procurando na casa ali, inclusive falando em voz alta: quem está aí? Né? O que você quer? E ele viu a luz da cozinha acesa, o que causou enorme estranheza, pois ele se recordou muito bem: eu dormi no sofá, mas a sala fica do outro lado, eu não cheguei na cozinha, a luz da cozinha estava apagada. E quando ele chegou na cozinha, ele disse que teve um tremendo impacto. Ele disse que foi como se algo tivesse dado um murro na boca do estômago dele e levado ele para trás, né? Embora não tenha acontecido nada fisicamente com ele, tá? Foi só em questão de emoção. Ele disse que viu 3 seres humanoides que tinham cerca de 1,40 m, 1,35 m de altura, com grandes cabeças, a exemplo do que nós vemos aí nos filmes de alienígena, dos tão famosos aliens greys, com a pele muito branca e grandes olhos negros. E eles estavam ali como uma espécie de reunião, mexendo e analisando as coisas que estavam na cozinha. Ele disse que ficou paralisado, fitou eles ali por um instante. Eles olharam para a cara do Luiz, não esboçaram nenhum tipo de reação, pegaram um dos objetos, que ele disse que era um acendedor de fogão inclusive, e surrupiaram e saíram com esse objeto pela porta da cozinha, que estava aberta. E ele não sabe dizer como essa porta estava aberta, porque legitimamente sempre ficava trancada e não tinha ali uma chave, não tinha nada com que eles pudessem ter pego e entrasse por ali. E ele disse que ficou extremamente atônito. Foi um contato do que chamam de contato de terceiro grau,
é incrível. Ele disse que não esquece isso. Ele disse que ficou extremamente paralisado, pensou em várias coisas, do tipo, será que eu saio correndo atrás dos caras? Será que eu dou uma tacada de beisebol no cabeção deles? Ou será que eu fico aqui me preservando, afinal de contas podem ter mais deles lá fora? Mas ele disse que assim que eles cruzaram a porta, ele não teve nenhum tipo de ataque, reação física, nem nada. Ele apenas ficou muito emocionado e ficou estático, ali, não acreditando no que ele tinha visto. E somente cerca de 1 minuto depois, ele disse que conseguiu se mexer pela emoção, não que eles tenham jogado um raio paralisante, abduzido ele, nada desse tipo aconteceu. Ele disse que foi até o quintal pequeno, diz ele, e esses 3 seres não estavam mais ali. Ele disse que ficou sem saber o que tinha acontecido. Semanas depois, ele acabou levando esse relato, inclusive, para um ufólogo muito famoso que tem aqui no Brasil, ao qual esclareceu o que aconteceu naquela noite com ele, exatamente. Preocupado, ele disse que, no sentido de preservar a família, se mudou do local. Essa propriedade é dele até hoje. Ele alugou para uma família que diz que está morando lá até hoje, e diz que tinha um outro apartamento menor que a casa, mas que preferiu ir morar por lá. Ele disse que cerca de 1 mês depois comentou com a esposa o que tinha acontecido, ela ficou muito assustada e pediu para que ele não contasse às crianças, fato esse pelo qual ele pede para nós preservarmos sua identidade, pois mesmo os filhos estando crescidos hoje, um está com 14 anos e o outro com 12, ele diz que prefere não contar essa história para eles, e a reservou somente com ele e para este ufólogo ao qual ele relatou. A partir desse dia, Luiz diz que passou a acreditar de fato que nós não estamos sozinhos neste mundo. Ele diz que não guarda nenhum trauma, não tem medo de vê-los novamente, mas que ele passou a ter contato com algo que até então era desconhecido aos seus olhos e ainda continua aos dos outros seres humanos, assim como eu, e acredito que muitos que estão nos assistindo nesse momento também. A gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!